Meu nome é Lia Carvalho e eu tô aqui para te ajudar no concurso de São Gonçalo do Amarante. Se você não me conhece ainda, eu tenho outros vídeos nesse canal que podem te ajudar também nesse concurso. De antemão, antes de começar esse vídeo, antes de apresentá-lo, quero por favor te pedir que tu se inscreva nesse canal, curta esse vídeo se ele te ajudar. Eu estou aqui para tentar tirar tuas dúvidas no que eu conseguir e te ajudar aí nessa caminhada do rumo à tua aprovação. Tudo bem? Gente, eu resolvi gravar esse vídeo sobre convivência societária da cidade de São Gonçalo do Amarante por razões de que tá todo mundo desesperado, sem saber onde procurar, o que procurar dessa disciplina. Alguns professores dão sim essa disciplina. Eu não sou professora, não sou formada em geografia, nem em atualidade, nada disso daí. Todos os vídeos do meu canal, eles são prezados naquilo que eu sou acostumada a estudar, certo? Então, estudando para alguns concursos da CETRED, eu comecei a observar determinadas perguntas que eles faziam. E é exatamente essas coisas que eu vou citar aqui para vocês nos vídeos, que são como eu estudava para convivência societária nas outras provas que eu fiz, certo? Peguei alguns aspectos de alguns sites de relevância, né, uns sites confiáveis, como por exemplo o IBGE, e fiz um compilado e coloquei aqui para vocês. Eu vou disponibilizar esse PDF aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? E também no PDF tem todos os links de todos os sites que eu acessei para poder colher todas essas informações referentes ao município de São Gonçalo do Amarante, certo? Eu espero e desejo com esse vídeo te ajudar aí na tua aprovação, pelo menos para tu ter um rumo, um norte do que tu deve estudar nessa disciplina. Gente, só lembrando que a disciplina é Convivência Societária e Atualidades. Eu não tenho competência nenhuma para dar atualidade para vocês. Então eu já citei em outros vídeos e falei sobre a professora Rebeca Guimarães. Ela é uma professora maravilhosa do Gran Cursos Online. Tem vídeos dela aqui no YouTube. Ela disponibiliza esses vídeos uma vez a cada mês, normalmente no último dia do mês. E ela tá, assim, ela vai em cima do que a prova cobra, certo? Provavelmente, eu não sei dizer se ela tá gravando vídeos especificamente pra prova de São Gonçalo do Amarante. Eu acredito que não, até porque ela, se eu não me engano, ela é do Rio Grande do Sul, de Brasília, não sei. Mas ela vai na atualidade de uma maneira geral, de uma forma geral, certo? Então tu procura professora Rebeca Guimarães Atualidades no Google, aqui no YouTube mesmo, e tu vai pegar os principais pontos do que estão acontecendo no nosso país e no mundo de uma forma geral, que com certeza vão cair, gente. Muita coisa aconteceu nesse ano de 2019 e a CETRED é uma banca que a característica dela é utilizar as coisas que são mais atuais. Recentemente nós tivemos aí a decisão do STF, né, sobre a prisão de segunda instância, tem a questão do óleo nas praias, tem a questão do fogo na Amazônia, então tem uma série de questões que a banca pode cobrar aí de vocês. Então a Atualidades é com outro professor. Eu vou passar para vocês somente os dados daquilo que eu estudo. Mais uma vez repetindo, eu não sou professora. Se você vê, talvez assim, alguma falha, alguma coisa, comenta aqui nos comentários que no próximo vídeo eu tento dar uma ajustada, certo? Se você eu falei alguma coisa, você ficou com dúvida, tenta procurar uma pessoa, um professor que tu acha, não, aquele professor pode me ajudar de uma maneira melhor, ou busca nos sites, nos links, de uma maneira que seja mais confiável para tirar a tua dúvida. O importante é tu não ficar com dúvida, porque esse vídeo tem o único objetivo de fazer com que você tenha um norte de onde você pode começar a estudar, certo? Então vem comigo e eu espero que você goste. Mais uma vez, se inscreve no canal, por favor, se inscreve no canal e curte esse vídeo, eu vou ficar muito grata. Bom, gente, agora, assim, de cara eu vou colocar pra vocês essas características principais do município. Esse daqui é uma foto da igreja matriz que eu tirei do IBGE Cidade, certo? Gente, a história, esse histórico da cidade, bem resumido, da cidade de São Gonçalo do Amarante, eu tirei do site do IBGE. E eu vou dar uma lida pra vocês, pode ser que fique cansativo. Se vocês acharem que é cansativo, dá uma adiantada no vídeo aí, tá certo? Porque vai estar disponível também nesse site aqui, no link do IBGE Cidade. Características principais, o histórico da cidade de São Gonçalo do Amarante. As terras entre os rios Pará, atualmente Curu, e Mundaú, foram concedidas a quantos desejassem lá se instalarem. Surgiu então o núcleo de Parazinho. Em 1862, o Parazinho
foi transformado em distrito pela Lei 1020, de 14 de novembro, não coloca o ano. Poucos anos eram decorridos da criação do distrito e já o povoado se transformava em vila, sede de município, com a denominação de Paracuru. O município de Paracuru foi suprimido em agosto de 1874, transferindo-se a sede para Trairi com a denominação de Nossa Senhora do Livramento, restaurado em 1º de outubro de 1890 pelo Decreto Estadual número 973. E foi instalado em 25 de outubro de 1890, uma capela dedicada a São Gonçalo. Foi erigida em 1898, iniciando-se então nova fase da vida na localidade. Em agosto de 1921, a povoação de São Gonçalo foi elevada à categoria de vila pela Lei Estadual 1841 e o município recebeu essa denominação em obediência a uma lei estadual. A sede do município ficou numa disputa entre ora Paracuru, ora São Gonçalo. Somente a partir de 7 de agosto de 1935 é que fixou a sede em São Gonçalo do Amarante. Por pouco tempo, o topônimo São Gonçalo do Amarante foi mudado para Anensetaba, isto é, aldeia dos Anassés, por terem habitado índios dessa tribo. Daqui a gente vem para os aspectos gerais, certo? Gente, grava isso. Isso é muito importante, você tem que saber isso aqui na ponta da língua. Ah, Lia, a banca vai cobrar isso? Não, talvez não cobre, mas pode ser que em uma questão eles coloquem vários itens com esses dados e somente um vai estar correto. Por isso que você deve saber isso daqui de qual. Qual foi o município de origem? Veio de Caucaia. Isso está no histórico, lá no site do IBGE. O ano de criação, 1935. Lei de criação, o Decreto-Lei 64. O toponímio vem, o nome, né, vem em homenagem ao padroeiro do município, o gentílico é gonçalense e o código do município, isso daí é para dados do IBGE, certo? O prefeito atual, é bom você dar uma olhada nos prefeitos antigos. Por exemplo, o primeiro prefeito, quem foi o primeiro prefeito de São Gonçalo do Amarante, quem foi o primeiro vice-prefeito de São Gonçalo do Amarante, é bom você dar uma olhada nessas informações também. O prefeito atual é Francisco Cláudio Pinto Pinho e o vice-prefeito é Arnaldo Forte, certo? A população estimada para 2019, segundo dados do IBGE, é mais de 48 mil pessoas. O último censo foi contado mais de 43 mil pessoas e a densidade demográfica em 2010 era 52 habitantes por quilômetros quadrados. Ah, Lia, por que eu preciso saber dessas informações? Porque eles podem colocar uma questão assim. A população de São Gonçalo do Amarante encontra-se fixada entre 50 e 60 mil habitantes, 10 e 20 mil habitantes, 40 e 30 mil habitantes, 30 e 40 mil habitantes. Então, entre 40 e 50 mil habitantes. E você tem que saber isso daí. Eles podem colocar uma questão nesse sentido. Então, para 2019, a estimada é aproximadamente 48 mil pessoas. E o último censo, se eles perguntarem, no último censo do IBGE em 2010, a população estimada de São Gonçalo do Amarante girava em torno de 43 mil habitantes, certo? Aqui eu coloquei só um gráfico, também tem no IBGE, só para vocês verem como a população de São Gonçalo é jovem. Ela encontra concentrada aqui na faixa etária de 15 a 19 anos de idade entre homens e mulheres. Isso no censo de 2010, vamos esperar aí o censo de 2020, que inclusive já está aí rolando o concurso, né, para agente censitário do IBGE também. Não sei se as inscrições ainda estão abertas, mas o concurso já foi anunciado com o edital, tudo ok para o censo de 2020, certo? Aqui a economia, se precisa pelo menos saber, olha, o índice de desenvolvimento humano, isso é muito importante, você precisa dar uma checada aqui, ó. Censo de 2010, índice de desenvolvimento humano municipal era 0,66. É bom você dar uma conferida sobre o que é esse índice de desenvolvimento humano. Ele é um índice que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento da cidade, do estado, do país. O PIB per capita, que é R$ 49.259 por cabeça. Eu só vou citar o dado porque eu não entendo absolutamente nada disso aí. Bom, a localização. O município de São Gonçalo do Amarante encontra-se localizado a oeste de Fortaleza. Faz parte da região metropolitana de Fortaleza desde 1999. Localiza-se na região norte do estado do Ceará, mais precisamente a região do litoral norte, né, do estado do Ceará. E está aproximadamente a 55 quilômetros da capital Fortaleza. Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, a aproximadamente 55 quilômetros de distância, certo? Os municípios limítrofes, atentem, isso é questão de prova.
pode cair na sua prova. Quais são? Decorem, gente. Literalmente, não tem pra onde correr. Decorem os municípios limítrofes a São Gonçalo do Amarante. Paracuru, o Oceano Atlântico, Caucaia, Pentecoste, São Luís do Curu, Trairi, Paraipaba. Inclusive, ó, São Luís do Curu aqui no meu canal, foi lançado também o concurso para São Luís do Curu. Muitíssimas vagas, você pode conferir o edital, que eu dei uma analisada no edital, e o conteúdo programático no card que eu vou colocar aqui em cima, tá? Então, ó, decora isso, gente. Paracuru, Caucaia, Pentecoste, São Luís do Curu, Trairi, Paraipaba. São 6 municípios limítrofes. Aqui a gente tem latitude e longitude. Isso é importante, Lia? Não necessariamente, mas é bom você dar uma olhada. A gente sabe que a Terra é dividida em linhas imaginárias, né? Aqui a gente tem a linha do Equador, não sei se está dando para vocês verem. Aqui a gente tem o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, certo? A linha do Equador, Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nessa faixa aqui, gente, a gente tem o que a gente chama de zona tropical, que é onde está inserido o nosso Brasil, que é onde está inserido o nosso Ceará e o nosso São Gonçalo do Amarante, certo? Aqui tem o Polo Norte, aqui tem o Polo Sul, e isso daqui são as zonas temperadas. Zonas temperadas. Zonas temperadas, certo? Também temos uma linha aqui chamada o Meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Então, ó, a latitude, ó, isso daqui é medido nessa posição aqui. E a longitude é medido nessa posição aqui, certo? Então, isso daqui é uma forma de localização geográfica. Quando tu pede, por exemplo, um carro, ou tu consulta o Google Maps para algum endereço, ele vai lá no posicionamento global e ele utiliza-se dessas medidas aqui, certo? Então, precisamente, a localização de São Gonçalo no globo se dá com essas medidas, que é mais ou menos isso aqui que eu desenhei para vocês, ok? A localização está no norte do estado, os municípios limítrofes ao norte está o Oceano Atlântico, que não é município, é só o oceano, Paraipaba e Paracuru. Ao sul tem Pentecoste e Caucaia. Pentecoste, amo vocês. A leste tem Caucaia e a oeste tem Trairi, Pentecoste e São Luís do Curu. Ele tá repetindo aqui, então você decora, o importante é decorar os nomes, tá certo? Se você decorar esse quadrinho aqui, já tá ótimo, porque se ele pedir, por exemplo, em relação a São Gonçalo do Amarante, Pentecoste encontra-se localizado ao sul de São Gonçalo do Amarante. Então, se você decorar Pentecoste, São Luís do Curu, Trairi, decora esse mapinha, assim, mentalmente, que aí tu fica sem se perder, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Gente, aqui a gente vem para a área geográfica do município, certo? O que é importante você decorar aqui, você lembrar, no caso, a área geográfica, que é 834 quilômetros quadrados, que é bem maior do que Fortaleza fica com aproximadamente 300 quilômetros quadrados. Certo? É um cálculo aproximado. A altitude, que ele está 15 metros acima do nível do mar, certo? E a distância em linha reta da capital, que é aproximadamente 58 quilômetros. Eu disse há pouco que está a 55 quilômetros distante de Fortaleza, não foi isso? As informações, apesar dos sites serem de confiança, por exemplo, esse daqui eu tirei do IPESP, elas divergem, assim, em algumas medidas. Então, aproximadamente entre 50 e 60 quilômetros de distância de Fortaleza, certo? Então, se a questão pedir, você coloca mais ou menos isso que já está nos conformes. Altitude, gente, olha, aspectos climáticos. Lia, é importante eu saber disso? Sim, é importante, como eu disse. Talvez não venha uma questão específica disso daqui pra você. O que pode vir? O item de uma questão. Então é importante você saber. O que é importante? Clima, que é o tropical quente, semiárido, brando. A pluviosidade, que no caso é a quantidade de milímetros de chuva por ano. Aqui é por ano. A temperatura média, que fica entre 26 e 28, aí você vai dizer assim, e a temperatura média não pode ser, porque aqui é quente demais, misericórdia, impossível ser 26 a 28 graus Celsius. Gente, são os dados tirados do IBGE.
Não é o que você sabe, é o que a banca acha que sabe que vai cair na sua prova, certo? Então não é, ai, mas eu morro de calor aqui na minha cidade, não pode ser só 28 graus a média. É o que IBGE assina e é o que vai cair na sua prova. Então, a média de temperatura, segundo o IBGE, que pode cair na sua prova, é de 26 a 28 graus Celsius anuais, certo? O período chuvoso vem de janeiro a maio, isso daí não é novidade pra ninguém, porque a gente sabe que na nossa quadra chuvosa aqui do Ceará é esse nosso período chuvoso, certo? Os componentes ambientais, eu preciso que vocês saibam que o relevo da cidade, nos próximos slides eu detalho melhor o relevo, tá bom? E a vegetação, são aspectos importantes e eu vou detalhar melhor aqui nos próximos slides. Aqui, ó, o clima. Isso é importante, gente. É importante você saber os pormenores. Qual é o clima, qual é a temperatura, qual é o relevo, qual é a vegetação que a cidade de São Gonçalo do Amarante dispõe, segundo os sites oficiais, que é o site do IBGE, certo? O clima, o município está próximo da linha do Equador. Lembra do desenhozinho que fiz aqui pra vocês? Região intertropical, lembra das zonas intertropicais, por receber a maior incidência dos raios solares. Com clima tropical seco, semiárido, a fase das chuvas são de janeiro a maio, com precipitação média anual de 1.030 milímetros de chuva por ano. Por estar próximo ao Oceano Atlântico, a variação térmica são constantes, com máxima de 31 e mínima de 25 graus. Distanciando, aí você pergunta, ai Lia, mas e essa variação? A prova não vai te cobrar uma coisa específica, certo? Se ela colocar a temperatura de São Gonçalo do Amarante varia entre 25 e 32 graus Celsius, pronto. Ela não vai te cobrar um número preciso, exato, não, ela vai te cobrar uma aproximação. E é isso que você tem que saber. Então, o site do IBGE diz 25 a 31, do IBGE diz 26 a 28 e do IPES diz do 25 a 31. Então você faz uma média aí. Então a variação da temperatura vai de 25 a 31 graus Celsius e eu tenho que... Já pensou a prova colocar a temperatura de São Gonçalo do Amarante chegar a 38 graus Celsius? Não. Porque os sites oficiais não estão dizendo isso, certo? Mas eu acho muito difícil eles perguntarem uma coisa tão precisa sobre temperatura, assim. Acho muito difícil. É mais fácil eles perguntarem sobre o clima, por exemplo, certo? Distanciando a faixa costeira, a amplitude térmica aumenta, a sensação de frio à noite na região sul do município pode chegar a 23 graus. Aqui a gente tem, olha, a temperatura média, as temperaturas médias e as precipitações durante o ano, ó, a temperatura de 28 graus Celsius e aqui a quantidade de chuvas. Em janeiro, por exemplo, a gente tem 180 milímetros, em junho e julho a gente tem 60 milímetros. Às vezes chega a nada, então esse gráfico eu tirei do IPES. O relevo, gente. Importante também vocês saberem sobre o relevo, tá bom? Com poucas elevações rochosas que predomina... Com poucas elevações rochosas, o que predomina é o relevo de planícies. Na faixa costeiras, há pequenas formações de areias, dunas, fica a 60 metros de altura do nível do mar. Essas dunas, né? A planta de maior representação na cidade é a carnaúba, símbolo do brasão. Lembra que eu falei pra vocês que vocês têm que observar o hino, o brasão, a bandeira e tudo? Olha que importante informação que a gente tem aqui. Carnaúba faz parte, é símbolo do brasão. Então, se ele te perguntar qual é a planta símbolo da cidade de São Gonçalo do Amarante, isso aqui pode ser uma questão de prova, certo? Típico de região de clima seco, a carnaúba é encontrada na maior parte do território do município. A caatinga abrange a maior parte do município. Essa caatinga, eles podem colocar na tua prova, dizendo que ela é uma vegetação xerófila, certo? Então, se a prova vier assim, a vegetação predominante do município de São Gonçalo do Amarante é a vegetação xerófila. Aí você pensa, meu Deus, o que é isso? É a mesma coisa que caatinga, certo? Como nós estamos no sertão, como nós estamos no Nordeste, a nossa vegetação predominante é a caatinga e não é diferente do município de São Gonçalo do Amarante, certo?
O polígono da seca, por ser uma região de estiagem, por ter uma estação chuvosa irregular, na maior parte do ano tem sua característica principal uma vegetação seca. As plantas perdem as folhas na época da seca. Essas plantas que perdem as folhas na época da seca são chamadas de vegetação caducifólia. Se aparecer essa palavra na sua prova, não estremeça na base. É simplesmente, caducifólia são só aquelas plantas que perdem as folhas para evitar a incidência de raios solares nela. Então, assim, elas diminuem o número de folhas para diminuir a quantidade de... Não sou especialista nisso, então é melhor me calar, né? Procura isso daqui no Google que ele vai te explicar melhor do que eu. Sendo substituídos pelos espinhos. Essas plantas que têm na sua constituição espinhos, as folhas são espinhos, são chamadas de vegetação aciculifoliadas. Aciculifoliadas. Então, a prova me chega e diz assim: a vegetação predominante da cidade de São Gonçalo do Amarante é a vegetação xerófilas, não é isso? Xerófilas, caducifólias e aciculifoliadas. Aí você olha, meu Deus, o que é isso? Está certíssima, certo? São só nomes científicos de cada vegetação. E os cactos são bastante encontrados. Na região norte predomina uma vegetação de faixa litorânea, mantendo uma cobertura vegetal na maior parte do ano. A vegetação de mangue também é encontrada, mas vem diminuindo com a ação do homem. Gente, esse texto eu só copiei e colei desse site aqui, certo? Que você pode encontrar também disponível no PDF que eu vou deixar aqui para vocês. A vegetação litorânea teve uma perda considerável durante a instalação do complexo portuário do Pecém, com o desmatamento das faixas costeiras para a instalação das indústrias e do parque eólico na Taíba. Aqui a gente tem a planta símbolo, que é a carnaúba, certo? Aqui a gente tem a vegetação aciculifoliadas, não é isso? Vegetação que são os cactos, as cactáceas. Gente, uma informação importante, a caatinga é um bioma que é exclusivo do Brasil, certo? Não existe a caatinga em outro lugar do mundo, é exclusivamente nosso. Aqui a vegetação litorânea, que é composta por coqueiros, palmeiras e outras espécies. Aqui a gente tem os mangues, tá bom? Com suas raízes aéreas. E a vegetação litorânea, que permanece verde com a maior parte do ano. Aliás, por todo o ano, a vegetação litorânea permanece verde. Aqui a gente tem a divisão político-administrativa e é muito importante vocês saberem sobre isso, que é sobre os distritos, certo? A gente tem, ao todo, são 6 distritos, mais a sede. A gente tem a sede de São Gonçalo do Amarante, o distrito de Croatá, o distrito de Pecém, Serrote, Silpé, Taíba e o Marituba. Todos fazem parte da divisão política do município de São Gonçalo do Amarante. Uma coisa importante que vocês têm que observar é isso aqui, ó. Ele está na mesma região do norte cearense e na micro-região do Baixo Curu. Isso é importante vocês observarem isso. O hino. Lembra que eu falei do hino pra vocês? Vocês têm que dar uma olhada, decorar as letras, escutar o hino pra você saber o que está sendo cantado no hino, qual é a história do hino. Vai atrás da história do hino, certo? Eu colhi aqui pra vocês somente a letra do hino e os autores. A letra foi escrita pelo professor José Humberto de Oliveira e a melodia foi dada, a música, pelo Inácio Prata. Tentei ver qual foi o ano que foi escrito o hino, quando que foi lançado o hino, eu não achei. Mas a gente tem aqui o hino, ele está disponível no YouTube também, você pode ouvir. Por que eu aconselho você a ouvir, gente? Porque é mais fácil tu decorar o hino ouvindo do que só lendo. Então, ó, eu vou ler aqui pra vocês. Ó. Estas várzeas que o sol cearense esposaram, e onde a brisa festiva fala coisas de amor, nessas plagas, outrora, revés dominaram os viris anacéis com todo o seu valor. Aí tu pega aqui, meu Deus, ele pode pegar essa palavra e perguntar, quem eram esses anacéis? Lembra que lá atrás eu falei que os anacéis eram os índios que habitavam a região? Então eles podem pegar um trecho do hino e fazer perguntas em relação a isso. Aí você olha pra mim, Lia, mas pragas é com R. Pragas. Gente, vai atrás no dicionário e praga é diferente de plagas, porque plagas é um local habitado, certo? Então ele vem, ó, nesse local habitado, outrora revés dominaram os viris anacéis, que são os índios, certo? Então, a gente segue, que vem o refrão, São Gonçalo, celeiro ditoso de filhos pujantes, em palavras e ação.
Recebe, ó minha terra, estes versos vibrantes, que fluem do meu peito com grande emoção. Ele vem para a segunda estrofe, aí fala de quem? Das carnaúbas. As carnaúbas que estão presentes onde? Que eu falei pra vocês naquela informação, no brasão, e estão presentes aonde também? No hino. Tá vendo como é tudo linkado? Isso tudo, gente, a banca pode fazer uma festa. Pode também não colocar nada sobre isso aqui que eu tô falando pra vocês, que já aconteceu. Eles colocarem só atualidades e não falam nada sobre o município. Tem provas assim. Mas tem provas que, tipo, das 8 questões, tipo, 80% era só sobre a cidade. Então, você tem que estar preparado em relação a isso. As carnaúbas altivas em noite de lua, e que o luar eterno beija em doces madrigais, vem lembrar com razão e para a vaidade tua, que és gentil noiva dos carnaubais. Da segunda estrofe ele volta para o refrão, certo? Tuas dunas tão alvas e praias enfeitadas de coqueiros augustos e verdes cajuais. Tuas bravas jangadas, que ao mar são lançadas, refletem o arrojo dos teus ideais. Você vai perceber que quando eu te mostrar a bandeira e o brasão, olhadas, elas vão aparecer no brasão e na bandeira, certo? Fica atento a essa informação. Aqui, olha, vem o brasão aqui, que eu achei muito lindo esse brasão, certo? Tem algumas informações sobre ele, eu gostei muito, porque eu achei as informações. Deixa eu só colocar aqui, ver se tem... Não tem. Aqui, ó, os elementos simbólicos. Eu achei esse brasão, gente, nesse site aqui, ó. CGA Notícias, tem o link aqui, que eu vou deixar disponibilizado pra vocês aqui também, tá certo? Olha, gente, o que tem no brasão, ó? Tem as carnaúbas, tem a jangada, um sol, certo? O que é isso aqui? É o cocar dos índios, certo? Que habitavam a região. Aqui tem a data, ó, 27 de novembro de 1868, que eu acredito que foi quando foi instituído o primeiro distrito, certo? E o nome São Gonçalo do Amarante. Olha aí os elementos simbólicos. O cocá representa a nação dos índios anacés que habitavam a região e deram origem ao antigo nome do município Anecetaba. A jangada e o sol representando a zona do litoral, as praias e as atividades pesqueiras e a claridade do município. E a carnaubeira, que é a vegetação abundante no município, que até pouco tempo era considerada sua maior fonte de riqueza. Aqui a gente vem para a bandeira. A bandeira é um dos símbolos oficiais do município de São Gonçalo do Amarante, do estado do Ceará, Brasil. Foi instituída pela Lei Municipal número 146, de 15 de julho de 1975. Eles podem te perguntar isso aqui na prova. Quando foi que foi instituída a bandeira de São Gonçalo do Amarante? 15 de julho de 1975. No texto da lei, há o desenho e a distribuição das cores e os simbolismos das mesmas. O que é, gente, a bandeira? Ó? Você vê que são 2 triângulos, um azul e um verde, uma faixa branca diagonal e 7 estrelas. Observe que as estrelas estão todas com as pontas para baixo, certo? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês que as estrelas simbolizam os 7 distritos do município e sua distribuição nas bandeiras é dada de acordo com a função da posição geográfica dos mesmos nos territórios municipais. Observa, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, elas fazem, respectivamente, a simbologia de os distritos de Cágado, olha aqui, ó, Cágado, Serrote, Croatá, Umarituba, Silpé, Taíba e Pecém, certo? Então, olha que informação importante que tem aqui na bandeira, certo? As estrelas da bandeira significam os distritos distribuídos nas suas posições geográficas da divisão política do município de São Gonçalo do Amarante. E é isso, gente. Chegamos ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gente, isso é só o pontapé inicial que você tem que ter para essa disciplina de convivência societária. Tem mais coisas, você deve pesquisar mais coisas, mais dados. Vai no site do IBGE, procura saber o significado das palavras do hino, procura as notícias. Gente, vai nos blogs de notícia da cidade. Tem esse blog aqui, o CGA Notícias, que tu pode pegar muita informação lá e todo dia eles estão atualizando o blog. Vê o que tem de importante, de relevante acontecendo na tua cidade. Procura os Instagrams, procura os grupos de WhatsApp sobre o concurso. O que mais? Tem tanta gente, tem uma fonte de informações imensa aí na internet pra vocês. Então, procurem, não fiquem presos somente a esse meu vídeo, não. Esse daqui é só o pontapé inicial, depois você vai atrás de mais informações, certo? O que eu queria pedir pra vocês também? Pra se inscrever no meu canal, se vocês gostaram desse vídeo, se foi relevante pra vocês, curtir esse vídeo e ficar esperando aí pelos próximos vídeos. Eu espero ainda encontrar vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo.